Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos em mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais no canal 19 TV Santa Maria. E hoje nós temos uma pauta interessante que foi a fundação e a investidura na Academia Santiaguense de Letras. Então a fundação da Academia Santiaguense de Letras foi no dia 13 de setembro de 2015 e a investidura, quando os acadêmicos tomam posse, ocorreu no dia 17 de dezembro, agora há pouco. E a Academia Santamarense de Letras foi uma entidade madrinha da Academia Santiaguense de Letras. E eu tenho aqui comigo 3 participantes, 3 acadêmicos, 3 imortais da Academia Santiaguense de Letras. À minha esquerda aqui, Tadeu Martins, um grande escritor, um grande escultor, um grande artista, pintor, gaúcho, reconhecido em todo o Rio Grande do Sul, que é o presidente, o primeiro presidente da Academia Santiaguense de Letras. Também eu tenho a presença do professor Júlio Rafael Fortes da Silva, membro da Academia Santiaguense de Letras, escritor, e também do jornalista e escritor João Lemes, diretor e editor, chefe do jornal Expresso Ilustrado lá de Santiago. E eu começo primeiramente dando as boas-vindas ao Tadeu Martins. Seja bem-vindo ao nosso programa Argumentos, e pergunto como surgiu essa ideia no ano de 2015 da criação de uma academia santiaguense, uma academia de letras lá em Santiago. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado Pazini, obrigado pela nossa presença aqui da Academia Santiaguense de Letras, muito obrigado pelo convite. Foi muito fácil fazer criarmos a Academia de Letras lá de Santiago, porque Santiago é uma efervescência de escritores, de criadores literários, tem uma estrada longa sobre a criatividade de livros e nossos patronos, tem uma história típica e provas disso que foi eleito lá através de uma lei municipal e estadual até Santiago Terra dos Poetas. Então, o Santiago, desculpe interromper, Santiago Terra dos Poetas é uma lei municipal de 1998, uma lei municipal que transformou Santiago Terra dos Poetas pelos inúmeros escritores que Santiago possui. E posteriormente, em 2008, se tornou uma lei estadual, ou seja, uma denominação histórica, um epíteto para Santiago Terra dos Poetas. Exatamente. Então foi muito fácil, porque lançamos a ideia, erguemos esse estandarte literário e foi aceito pela comunidade de escritores lá de Santiago. Então foi muito fácil, eu me senti muito à vontade. Eu residi 30 e poucos anos em Santo Ângelo, lá nós tivemos a felicidade de criar a Academia Santo Angelense de Letras, e então trouxe essa experiência para Santiago, e voltando à minha querida Santiago, eu encontrei velhos e queridos amigos lá e foi muito fácil a criação da academia. Então nós criamos dia 13 de setembro e fizemos a investidura com apadrinhamento da Santamarense de Letras, agora dia 17 de dezembro, né, deste ano. Com muita felicidade, né, Pazini? E nós tivemos uma presença de uma representação da Academia Santamarense de Letras, com o presidente João Marcos Adair de Castro, a Letícia Ferreira, vice-presidente, a Auriço Dati, membro, eu também sou membro da Academia Santamarense de Letras, e mais a Edinara Leão, uma reconhecida escritora, também estava presente, uma comitiva que representou Santa Maria nessa investidura, que quando os acadêmicos tomaram posse. Professor Júlio Rafael,
um escritor conhecido como o professor Júlio Rafael. Muita responsabilidade se tornar membro efetivo, um imortal de uma Academia Santiaguense de Letras. Como o senhor encarou essa responsabilidade e essa honraria? Olha, primeiramente foi uma alegria participar com essa turma seleta de pessoas que lidam com literatura e integrar-me a eles, já preparando um segundo livro. Eu fui professor de matemática durante quase 40 anos, mas o meu sonho estava bem longe da matemática. Eu toda a vida gostei muito de literatura e principalmente de ler incansavelmente autores nacionais e estrangeiros, pesquisar e aos poucos eu fui criando um universo que é o universo que eu mostro no Caminho de Volta, o livro que eu publiquei em 2010. E foi assim a realização de um sonho, e agora nós temos uma responsabilidade muito maior, porque participando da academia nós com certeza vamos produzir mais. Eu já tenho quase concluído um segundo livro e espero publicá-lo antes da próxima feira do livro em Santiago. Mas encarei assim com alegria. Nós temos assim uma turma praticamente de irmãos, nos entrosamos, conversamos e fazemos aquelas reuniões assim, como eu diria, informais, mas cada um comentando o seu patrono e o trabalho que vem realizando. Então estou plenamente gratificado de ter a oportunidade de pertencer à Academia Santiaguense de Letras. O João Lemes, ele é editor do jornal Expresso Ilustrado, um jornal que eu participo como colunista desde 2009, há alguns anos. Nós temos alguns exemplos na literatura brasileira, Mário Quintana, Lima Barreto, o próprio Horaci Dornelles, que iniciaram na tipografia, ou seja, trabalhando num ambiente de jornal. Euclides da Cunha, entre tantos outros, O João Lemes trabalha num jornal que já tem mais de 20 anos de história, trabalha como jornalista com mais de 30 anos, acredito, como jornalista. Teve grande influência na tua literatura e também nesse reconhecimento literário, nessa honra de entrar para a Academia Santiaguense de Letras. Isso é certo. Mas eu gostaria que falasse um pouco, primeiramente, sobre esse ambiente jornalístico que você vive e também dessa honraria de ter assumido como um imortal, um membro da Academia Santiaguense de Letras. Olá, amigos, olá, ouvintes do Santa Maria, da TV Santa Maria, programa Argumentos. Um prazer, Pazini, mais uma vez encontrar com esse grande irmão aí, esse amigo, esse cara defensor da literatura, professor. E a minha alegria maior é estar entre irmãos, como disse o professor Júlio, que a Academia Santiaguense de Letras é uma irmandade, e para trocarmos as ideias, para aprendermos cada vez mais e ficar a par do que acontece em Santiago, promover a literatura, a cultura, tentar fazer alguma coisa pela nossa arte. E como é que eu me sinto no meio desses escritores? Porque não me considero escritor, Sou jornalista de mais de 30 anos, trabalhei no Diário Serrano em Cruz Alta, depois eu vim para outros jornais e acabei criando o Expresso em Santiago. Então eu estou no jornalismo desde menino, aprendendo. Então todo escritor diz que é aquele que lida com as letras, mas eu me considero jornalista e faço o gênero crônica. Então essa é a minha arte. Hoje se aceita a crônica como também sendo de uma forma literária. Mas estou aprendendo muito, estou adorando, estou gostando e pretendo também lançar alguns livros na área, mas de uma forma pedagógica também, porque a minha formação segunda é como professor de letras. Então é nesse caminho que eu quero andar. E adoro literatura, gosto muito das coisas do nosso Rio Grande, por isso escolhi Jaime Caetano Brau como meu patrono, pelas coisas simples do dia a dia. Essa é a minha arte, é defender a simplicidade, é defender a clareza de leitura, defender
aquilo que a pessoa é realmente, não a cópia dos outros, né? Então pretendo, com o meu segundo livro também, despertar que a pessoa pense, que a pessoa crie, né? Não ficar só apenas repetindo e falando aquilo que está aí, né? Como bordões e clichês e essa história toda. Tadeu, normalmente nas academias nós vemos os pelerines, que são coberturas, né, mais tradicionais, assim. Eu achei fantástica essa ideia de vocês, lá da Academia Santiaguense de Letras, de criar um pala, e até no discurso lá do Dr. Valdir, depois Valdir Amaral Pinto, nós vamos passar pelos membros, mas no discurso ele falou que a intenção era ressaltar a humildade do povo santiaguense, um povo muito humilde, a questão da campanha. Fala um pouquinho nós sobre esse pala, o significado de toda essa ornamentação que existe no pala. Tá bem, Pazini. Partindo do roupão lá da Academia Brasileira de Letras, depois o pelerine de todas as academias, umas usam um colar, outras usam uma faixa, e nós optamos para, na verdade, criar um poncho, né? É o chamado poncho curraleiro, que ele é um poncho curto de lidar em curral, enfim, que é de mangueira, né? Para nós aqui gaúchos, e curraleiro lá para o povo oriental. Mas é uma cultura bem nossa, é uma vestimenta que caracteriza muito o gaúcho. E como Santiago tem, e o nosso patrono da Academia Santiaguense é o Aureliano de Figueiredo Pinto, que tanto versejou e falou sobre o peão de estância, sobre que é o teu patrono também, né? Que é meu patrono também, que já trago esse patrono desde de Santo Ângelo. Então nós criamos o poncho, um poncho literário, vamos assim dizer, um apelido, né? Mas com toda a lógica e com tudo os ornamentos e as joias que uma academia oferece, né? Então nós criamos o ladeado até os ombros, as folhas de louros, né? E até as costas, né? E depois criamos a nossa logomarca, e com o lema de as palavras voam e as escritas ficam, né? Então nós criamos, logo abaixo, nós criamos um triângulo, que é o símbolo universal do equilíbrio, e nós criamos um triângulo alado. Então o escritor equilibradamente voa na sua literatura, na sua escrita, no seu texto, né? E depois, ladeando, nós temos um círculo que é o símbolo universal do movimento. Então nós estamos em constante movimento. Então o ponto de partida é o mesmo de chegada, e assim sucessivamente, né? E ladeando do outro lado, nós temos um quadrado que é o símbolo universal da estabilidade, né? Então nós temos um equilíbrio, um movimento com estabilidade, né? Nas suas razões de ser, né? Então essa alegoria do nosso poncho literário nos traz esse recado. E foi muito aceito na academia, e está sendo muito aceito em outras academias, né? Que nós lançamos essa ideia como o primeiro, de ter um poncho. E oxalá se outras academias a nascerem a partir de hoje, né? Também identifique com a roupagem regional, que tanto identifica, né, o seu povo. Sem dúvida, foi uma sacada magnífica. Bom, o patrono do Tadeu Martins, Aureliano Figueiredo Pinto, muito conhecido. Depois eu volto, nós vamos passar pelo professor Júlio e o João, depois nós voltamos para falar um pouco sobre o Aureliano. Eu já estendo a pergunta ao professor Júlio Rafael: quem é seu patrono? Por que escolheu esse patrono como uma referência? O meu patrono é Érico Veríssimo. E quando menino, eu tenho uma irmã mais velha, e naturalmente ela já era alfabetizada, sabia ler, eu ainda não. E o primeiro trabalho do Érico Veríssimo que eu ouvi foi A Vingança do Iroquês, lido pela Iara. Me encantava aquela história bonita, aquele herói, aquele super-herói que o Érico com tanta maestria retratava na história. E depois eu fui lendo toda a obra do Érico, desde Fantoches, que foi seu primeiro trabalho, e vendo todo o crescimento dele como homem e escritor. Aos poucos ele chegou
até a obra máxima do grande escritor, que é O Tempo e o Vento. A saga do Tempo e o Vento. Os 7 volumes. Os 2 continentes, os 2 retratos e 3 arquipélagos. Então, essa obra monumental do Érico Veríssimo, nós também temos um fato interessante a respeito dela. Eu já havia lido e a minha sogra e uma madrinha idosa gostavam muito. E a Marlene e eu lemos a obra todo o Tempo e o Vento em voz alta, no inverno, perto do fogão, a lenha, comendo pipoca, tomando café. Lemos a obra inteira para elas. Além de tudo, o Érico Veríssimo tem, assim, que fascina a gente. Quando ele foi embaixador, aliás, ele foi adido cultural da Embaixada Brasileira em Washington, tempo que ele escreveu um diário de viagem, Gato Preto em Campo de Neve. E depois, quando ele retornou, ele escreveu A Volta do Gato Preto. E por último, o último livro, o último diário de viagem dele foi Israel em Abril. É impressionante a lucidez com que ele viu, sem falar, ele retratou o conflito. E quando ele diz que a todo momento eles poderiam ser atacados, receber um tiro, é de arrepiar. E realmente, naquele ambiente lá, é isso mesmo que pode acontecer. E o Érico Veríssimo, ele tem O Senhor Embaixador, A Noite, outras obras políticas ainda para a área. O livro Política, O Senhor Embaixador, acontece na República do Sacramento. Isso. E tem como herói o Gabriel Eliodoro, que era analfabeto, mas era lugar-tenente do ditador de Sacramento, o Juventino Carreira. E o Gabriel Eliodoro era um tipo assim espetacular, analfabeto, falastrão, conquistador, reunia todas aquelas qualidades de um bom sul-americano. E ele encantava pela grossura, mas pela espontaneidade com que ele colocava suas frases, suas coisas. E junto a essa embaixada também tem 2 personagens muito interessantes, que é o Dr. Gris, era um teólogo, aliás, um filósofo da política sul-americana, e o Pablo Ortega, que a gente poderia dizer que era um aprendiz do Dr. Gris, mas uma personagem lúcida e muito interessante, e uma americana neurótica e racista, Glenda. É uma obra fantástica mesmo. É uma obra fantástica. João Lemes, quem é o teu patrono? Desculpa, professor Júlio, qual cadeira o senhor assumiu? A número 28. 28. Olha, como eu disse, né, o Jaime, sou apaixonado pelas coisas do Rio Grande. E quando eu era criança também, né, brotou esse amor aí pelo Jaime, porque me deram no colégio em Panambi, quando estudei lá, uns 10 O Jaime Caetano Brown. Me deram um poema, uma poesia do Jaime lá, e eu nem sabia que era dele, decorei aquilo, apresentei a primeira apresentação, e mais adiante vir a tomar conhecimento que era do Jaime, e me criei ouvindo rádio, né? Fui muito ouvinte de rádio, não tinha televisão na minha casa, nada dessas coisas modernas. E hoje é fácil, né? Como era só o rádio, a gente ouvia o Jaime, ouvia as músicas que Zé Mendes cantou, letras dele, Pedro Agora Taça. sim, ó, eu sei que tu sabe, eu sei que tu sabe é bom, né? Eu sei que tu sabe, que eu sei que você sabe. Eu sei que o amigo tem decorado alguns poemas do Jaime Caetano Brown. Dá uma palhinha para nós, fala um pedaço de algum aí para o pessoal ter o discernimento que tu conhece. São passagens que não a gente tem que citar, que às vezes se pensa, o autodidata, né? Eu fui autodidata há muito tempo e continuo me acreditando como autodidata, como muitos mestres hoje, o próprio Veríssimo foi, né? E não querendo se comparar, mas vendo que tem chance sim de a gente aprender sem somente estar na faculdade. E o Jaime nos mostrou isso, ele queria ser médico, aí ele foi para Passo Fundo e tal, e começou a trabalhar com a sua literatura, com a sua obra, e aí ficou aquele repentista que o Brasil inteiro admira, e as suas poesias são hoje declamadas em todo o Brasil. Então tem Buchincho, que é muito famosa, aí tem as letras, por exemplo, que o Zé Mendes gravou, José Mendes, que foi um grande cantor nosso, ainda o próprio Noel Guarani fazia parceria, e aí aquelas passagens que a gente diz, né? Parar não é descansar, porque estar parado cansa. Aí ele diz do Confúcio Galponeiro, ainda ouvi o dizer,
perto de um fogo de chão, uma grande distinção entre existir e viver. Filho, dizia, a morte não é mais do que uma viagem. Por isso não é vantagem o forte fazer alarde, porque às vezes, para ser covarde, precisa muita coragem. Então são esses versos do Jaime que nos fascinam. E quando eu conheci o Tadeu Martins, que foi amigo de infância do Jaime, eu também me apaixonei pela arte missioneira. E esses caras são diferentes. Eles têm um verso que brota assim da alma e eles enxergam poesia em tudo. E ele me contando que foi amigo do Jaime, disse, mas olha que inveja, eu não conheci o Jaime, assim como eu não conheci José Mendes, Teixeirinha, esses grandes artistas, mas conheci a sua obra. Então isso me vale. Conhecer a sua obra e seguir estudando mais a obra deles, né? Que é uma coisa identificada com o nosso Rio Grande. Embora eu não me traje a gaúcho, não use bombacha, lenço, mas eu sou da campanha, morei no interior e as coisas simples da vida são fascinantes. Nós vamos depois... A minha cadeira é 32. Isso, a cadeira 32. Nós vamos a um rápido intervalo. Nós estamos hoje com Tadeu Martins, presidente da Academia Santiaguense de Letras, professor Júlio Rafael e João Lemes. Estamos falando sobre a academia lá de Santiago. Fique conosco, não saia daí. Logo após o intervalo, eu vou retomar a pergunta ao meu amigo Tadeu Martins sobre Aureliano de Figueiredo Pinto, o patrono da cadeira número 1 da Academia de Santiago. Fique conosco, não vá nem ao banheiro, fique aí que já estamos voltando. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Olá, retornamos ao programa Santa Maria Argumentos, já anunciando as próximas pautas que foram propostas para você. Primeira pauta, sinoterapia, tratamento clínico com os cães. Nós vamos conversar com a professora Vanessa Peranzoni e o coronel Paulo Sérgio, daqui umas semanas, né, que foi proposto por você, Juliana Silva. Muito obrigado pela proposta desse assunto. E também nós vamos falar sobre a cultura e a crise nas redes sociais na atualidade. Então, proposta por você também, Fabiana Nascimento. Muito obrigado pela participação dos nossos telespectadores. E se você quiser contribuir com uma pauta, debatedores, envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Agradecemos aos nossos telespectadores pelas propostas. Estamos debatendo hoje, você que está chegando diante da televisão agora, estamos debatendo e falando sobre a Academia Santiaguense de Letras. Santiago, uma cidade que fica a cerca de 150 quilômetros da capital aqui, da cidade cultura, né? Uma cidade chamada de Terra dos Poetas, que tem como presidente o Tadeu Martins, presidente da Academia Santiaguense de Letras, que ocupa a cadeira número 1, e eu deixei essa pergunta antes do intervalo. Fale-nos um pouquinho sobre Aureliano de Figueiredo Pinto, um grande poeta tradicionalista, que é nome de avenida na capital do estado, em Porto Alegre, mas que muitas vezes as pessoas não têm todo o conhecimento acerca da obra do Aureliano. O Aureliano de Figueiredo Pinto foi um médico que medicou em Santiago, né? Na época do Santiago do Boqueirão, né? Que chamava Santiago Povinha, enfim, hoje é uma grande cidade, né? Amorável cidade. E Aureliano de Figueiredo Pinto, ele foi um inovador, né? Ele levou a bengala e o chapéu para Porto Alegre, né, como estudante, né? E na Rua da República, a famosa Rua da República, se reuniam os grandes escritores ali, João Simões Lopes Neto, Raul Bopp, toda essa parceria aí do Aureliano. E criaram, e na época
era muito declamado e citado Olavo Bilac, Castro Alves, e ele trouxe pela primeira vez para o Rio Grande do Sul, especificamente para Porto Alegre e para o Brasil, o trabalhador rural, o peão de estância, que foi uma inovação assustadora, inclusive foi taxado assim como uma poesia muito chula na época, mas a grandiosidade da escrita e do texto do Aureliano matou essa charada, né? Porque o peão de estância teve uma posição de destaque na poesia regional do Rio Grande do Sul, que até então, e do Brasil, até então não tinha o trabalhador rural, assim como o nordestino, enfim, né, o mineiro, enfim, todos esses trabalhadores regionais. E Aureliano soube situar muito bem essa poesia dele. E foi imortal pela sua obra, foi um escritor de poucos livros, todos os livros foram editados praticamente após a sua morte, né? Inclusive o grande trabalho dele, que foi um romance, que é a Memórias do Coronel Falcão, foi editado bem após o seu falecimento, né? Inclusive, um grande médico hoje, que é filho dele, o Luiz Antônio, que é especialista em pulmão, enfim, professor da PUC, enfim, era estudante na época em Santiago, e Aureliano saiu para atender um paciente, e quando voltou, o seu filho estava lendo Olavo Bilac. Estava lendo os originais do Coronel Falcão. E ele disse assim, eu tenho Olavo Bilac na minha estante, tenho Castro Alves, tenho todos esses grandes nomes, tu lendo essa porcaria? E pegou os originais, amontoou num monte de folha seca de parreira e tocou fogo, né? E a dona Zilá, a esposa dele, recolheu algumas coisas e depois foi recuperado algumas páginas do Memórias do Coronel Falcão pelo um amigo inseparável do Dr. Aureliano, que foi o Dr. Antero Marques, que é um assisense lá, também um baluarte assim, da literatura gaúcha. Recuperou porque sabia quase que decora esse romance do Aureliano, né? E depois, um pouco antes, ele editou foram editados aqueles dois livros, né? Romances Distância e Querência e Harmonial Distância e Querência, né? E depois, agora, o Carlos Zapp, ele editou uns sonetos que são as pérolas, uns sonetos de amor do Aureliano. Então esse é o perfil meio geral assim do meu patrono, né? É muito considerado em Santiago, e além de meu patrono é um guia espiritual, por que não, né? Patrono de todos os acadêmicos, né? Agora, professor Júlio, eu gosto de fazer essa pergunta aos escritores que vêm aqui. Defina-se o senhor mesmo em até 5 palavras. Eu sou um contador de histórias. Contador de histórias. Projeto futuro. Tem algum livro no prelo, alguma coisa sendo construída? Eu não coloquei o nome ainda no livro, mas eu continuo a história do primeiro livro, O Caminho de Volta. Eu ouvi muitas coisas assim quando pequeno e tenho uma memória que guarda o que eu ouço. E posso até adiantar um pouquinho. Uma vez eu vi um peão no galpão, na estância da minha bisavó, falando era um assunto que corria de galpão em galpão naquele tempo, sobre uma fuga que os jesuítas teriam feito de São Miguel e teriam passado o Itu, onde hoje é a barragem, e onde do outro lado era a estância da minha bisavó. E tem um cerro todo marcado com flechas apontando para um lado, logo depois vem outras que apontam na mesma direção e outras em sentido contrário, que fazem um verdadeiro labirinto de flechas nas pedras, e que fez com que pessoas cavassem incansavelmente em torno naquele cerro. E, na verdade, essa fuga se teria sido em 2 carretas, cada uma carregava 6 apóstolos. Nada de novo em carregar 6 apóstolos, mas muito por causa do que traziam dentro esses apóstolos. Seriam dobrões de ouro, que era todo o dinheiro da missão. Isso se espalhou e até hoje procuram esse tesouro. Até hoje, cara. E eu não tenho compromisso com a história, mas vou contar histórias assim do meu jeito. Isso é uma parte do livro que eu lançarei, se Deus quiser, muito brevemente.
Eu tive um amigo que, pai de um colega meu, de um professor da PUC, o nome do pai dele eu não lembro, mas o nome dele é Alexandre Mazotti. E ele comprou um detector de metais e ele tinha um Fusquinha, isso uns 20 anos atrás. E os dois me convidaram para a aventura, e a gente saía por essas missões, e ele cavava e passava aquele metal, e saía pedaço de arado, saía as coisas, em busca dos enterros, né, tão comuns. Mas a casa já deve ter falecido, porque ela é um senhor de muita idade, uns 20 anos atrás, era cheia de relíquias da época da Guerra dos Farrapos ou das revoluções que ele tinha encontrado com aquele detector de metais, João. São histórias fantásticas do interior do nosso estado, que o Simões Lopes Neto abordou bastante no livro Lendas do Sul. Mas, João Lemes, defina-se em até 5 palavras. Crítico, observador, irônico e pesquisador. Algum livro em planejamento? Iniciei já esse segundo livro. O primeiro foi a minha autobiografia, que foi praticamente um romance, mas narrando, não contando histórias, mas contando a verdade, né? Que o jornal em Santiago existe há 20 e poucos anos e pairava algumas dúvidas em relação à minha origem. Então resolvi passar no livro isso, passar para o livro, que alguns escritores, o amigo Tadeu aí, classificou como um livro muito honesto e corajoso, porque escrevi realmente a verdade. E até algumas brigas minhas, políticas, quando cheguei na cidade, houve, e que hoje já acabou e a gente continua se dando bem, mas aquilo houve e está retratado no livro. Bem, e o segundo livro será um livro didático, um livro para quem gosta da narrativa, para quem quer falar melhor, para quem quer escrever melhor, encurtando palavras. Por que isso? Porque em face hoje da internet, eu observei que você fala aí de uma pergunta de um ouvinte que relaciona as redes sociais, que é tudo curtinho, tudo rápido, e o jovem hoje, como o professor sabe disso, que ele fica atento a celular, a TV, ao computador, tudo ao mesmo tempo, e se afasta um pouco da leitura. Baseado nisso, nesses novos tempos, eu quero encurtar o caminho, poupar o tempo do leitor na obra narrativa, em tudo que for de narração. Então será a arte de cortar palavras, pegando aí um gancho do Drummond de Andrade, o poder da síntese. Então eu não vou dar lição para ninguém, mas eu vou passar a minha trajetória, passar a minha experiência de jornalista de 30 e poucos anos, quantos textos eu tive que enxugar, cortar, e eu acho que é possível fazer isso e dizer que um texto, tu falha com ele deixando extenso. Tu nunca vai falhar deixando informação de lado. Mas se tu deixar prolixo, deixar muito extenso, você vai falhar. Por que isso? Porque o grande mestre da leitura, o grande mestre do teu texto, que é o leitor, vai se chatear e vai passar para outro, e para outro, e para outro, e principalmente o jovem não vai querer ler. É um desestímulo. Então eu sou adepto das coisas simples, da linguagem simples e objetiva. Vou trabalhar isso. João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, 2 escritores da nossa literatura que eram mestres em cortar palavras, né? O João Cabral de Melo Neto na poesia e o Graciliano Ramos na prosa, o mestre das palavras secas, né? Substantivos, e utilizando o substantivo muitas vezes como adjetivo. 5 palavras, defina-se, Tadeu Martins. Com respeito, bolinador de metáfora. 5 palavras. 5 palavras, porque eu gosto muito das metáforas, é o meu forte, sabe? E criar palavras novas, isso aí me cutuca com vara curta, sabe? Eu criar palavras novas, isso aí eu até tenho que me corrigir muito, passar a borracha e jogar no lixo muitas palavras que vêm assim para mim criar, juntar as palavras, eu adoro. Talvez como artista plástico eu tenho essa facilidade, né, de enxergar as cenas e criar palavras novas. Mas o meu forte, gosto demais das metáforas. As metáforas são riquíssimas, né? E Carlos Drummond, o Carlos Drummond, ele disse o seguinte: numa época que se brigava se a poesia tinha que ter métrica ou não tinha que ter métrica, primeira geração modernista, ele abriu a segunda geração modernista, ele disse o seguinte: a poesia, e ele lançou um livro, algumas poesias que tinha continha poesias com métrica e sem. Na época se radicalizava, ou você fazia poesia sem métrica ou com. Ele disse o seguinte,
A poesia pode ter métrica ou não ter métrica, vai depender do autor. Duas coisas que a poesia não deve abrir mão: do ritmo, porque ela se originou da música, e da metáfora, que é a grande... que é a metáfora para encantar, que faz o encanto. Né, Pazinho, ela pode não ter métrica, mas se o escritor começa com ritmo, aí eu chamo como espinha dorsal, ela tem que ter aquele ritmo, aquela musicalidade até o fim, né? Porque senão o leitor ele se desequilibra lendo, né? E aí se torna um poema ou um texto antipático, né? Não pega bem. Então ela tem que ter um ritmo, uma cadência, embora não tenha aquela cadência do poema mais típico do soneto, né? Aquela cadência metrificada, seriamente metrificada. Que é importante também. Que era importante, mas eu acho que passou a sua época também, né? Nós estamos nos aproximando já do encerramento do programa, mas eu queria mais duas perguntas para ti e uma para cada um dos participantes. Até se quiserem ajudar. Eu sei que a Academia Santiaguense de Letras tem 33 cadeiras, um número cabalístico, um número muito importante. Atualmente foram investidos 14 membros. Quem são esses 14 membros que assumiram na academia? E ao acaso, a Academia Santiaguense de Letras nasceu muito equilibrada. Nasceu com 14 membros, 7 femininos e 7 masculinos. Então, foi um equilíbrio. Assim, 77 e as mãos de Fátima. Exatamente. E eu gosto muito do 7, porque o 7 simboliza sempre, né? E como a academia... A perfeição na arte, inclusive. Exatamente. E o 7 é um número que tem vitalidade própria, que é o número específico da arte, né? Assim como o 8 é do trabalho. Então, o 7, eu gosto muito do número 7, é o meu número favorito. Então, nós temos 7 cadeiras ocupadas por mulheres e 7 por homens, né? E que dá um equilíbrio fantástico. Logicamente que será modificado, né, a academia, mas ela foi criada com muito equilíbrio. E quem seriam essas 7 mulheres, então? Nós temos 2 professoras chamadas de Arlete, uma Gudoli e outra Tuzi, né? Nós temos a professora Ilma, temos o professor Júlio, o jornalista João Lemes, temos o Dr. Valdir Amaral Pinto, um advogado de Santiago, né? Temos a professora de português Dirce Brum, temos quem mais? O doutor a professora Enadia Vielmo, a professora Enadia Vielmo, a Fátima, temos o Ninito Sarturi, o cantor agora que recebeu um prêmio melhor compositor do estado, que para nós foi muito orgulho. Que tem uma música que é muito premiada, né? Olha Guri, né? O Pito, né? Pito, o nome da música é um Pito, que é uma música fantástica, né? Exatamente. Temos o doutor Arlindo Desconze, né? E esses 14 acadêmicos, nós convidamos, e é bom salientar isso aí, Pazinho, nós convidamos todos os escritores de Santiago, mas se fizeram presente para a criação da academia 14 membros. Terezinha, né? Lucas Tuzi, é importante a Terezinha falar, Lucas que é uma das minha querida, mais antigas escritoras, né? E um belo texto dela, uma bela poesia. Né? Eu não sei se nós esquecemos de alguém, acho que falamos. Eu acho que nós esquecemos. Aí isso é... Não, se esquecer, o Fortunato, que é advogado, escritor exatamente, também. Um poeta. Um poeta. E perdão se eu esqueci alguns, que nós estamos no ao vivo aqui, no ar. E a cores. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, começando pelo professor Júlio, e encerra contigo. Professor Júlio, se quiser acrescentar algo a mais que não foi dito, contribuir com mais alguma coisa, fique à vontade. Agora a palavra é sua para falar o que quiser nesse último minutinho aí que nós podemos ter. Eu acho que a criação da Academia Santiaguense de Letras, por tudo que ela representa, foi um dos maiores acontecimentos literários de Santiago, porque ela direciona as pessoas que tratam de cultura, que escrevem, que são escritores, contadores de histórias, poetas, poetisas, para aquela casa. E nós brevemente vamos estar, se Deus quiser, colhendo o fruto desse grande empreendimento. Nós esperamos contribuir com a nossa parte, fazendo tudo aquilo de
em termos de literatura que nos for permitido, enquanto formos lúcidos, e esperar que outros abracem esse sonho, que contem suas histórias, façam suas poesias e incorporem-se a essa turma que deu início à Academia Santiaguense de Letras. João, olha, há pouco eu vinha conversando com o professor Júlio, dizendo a gente conhece as pessoas até por um gesto no trânsito. Jogar um lixo tão simples ali na lixeira e joga fora. E por que no mundo que temos tantas religiões, e isso é ótimo, eu não sou contra, mas por que não a filosofia? Por que não a literatura? E uma cidade que quer crescer, meus amigos, precisa da literatura, precisa da cultura, da escrita. Então nós acreditamos que estamos fazendo a nossa parte. Agradecemos ao Tadeu que trouxe essa ideia e que precisou juntar esse pessoal todo e carregar para lá, porque senão não íamos, e nos reunirmos todas as segundas-feiras, aprendermos uns com os outros e poder passar um pouquinho daquilo que a gente aprende na nossa vida para as crianças, principalmente para esse jovem que está na escola, é uma satisfação muito grande. E poder escrever, poder dizer o que a gente sente, poder separar as coisas, não brigar com as pessoas, discutir apenas as ideias e ver esses artigos que tão maravilhosamente são publicados nesses livros. Vão conhecer a nossa arte, vão conhecer a nossa cultura. Os colégios não trabalham a literatura local. Você muitas vezes não sabe a história de um Érico Veríssimo, de um Adelmo Simas Genro, não sabe a história de um Aureliano. E aí só estuda, como disse o Tadeu, o Bilac, o Machado de Assis, e deixa a sua arte, a sua cultura de lado. E é isso que nós vamos incentivar. E quantos poetas e quantos escritores estão por aí, Tadeu, esperando uma chance da gente trazer para a academia e fazer também mostrar o seu trabalho. Essa é a grande missão da nossa academia, é trazermos esse pessoal e incentivar, valorizar a arte, a escrita, enfim, o que é bom, o que é belo. A Academia Santiaguense de Letras, desculpe, a Academia Santiaguense de Letras teve a sua investidura no dia 17 de dezembro de 2015. O detalhe do número 7. Dia 13 de dezembro de 2008, em Santiago estava sendo fundada a Casa do Poeta de Santiago, que teve seu trabalho também, agora conjuntamente com a Academia. 7 anos depois surge a Academia Santiaguense de Letras. Com 7 a 7. 7 a 7, com 7 homens e 7 mulheres. Tadeu Martins, presidente da Academia Santiaguense de Letras, palavras finais, algo que não tenha sido perguntado, que queira acrescentar, a palavra é sua. Não, tá bem, só agradecer, né, Pazini, nosso convívio aqui hoje contigo e dizer que a Academia Santiaguense de Letras tem a proposta de integrar todas as academias do Rio Grande do Sul, de um bom convívio, de uma vizinhança próxima, né, e que traga frutos sempre de progresso, principalmente o progresso literário. E auxiliar, né, os governos, no caso os governos municipais que hão de vir lá para Santiago e também colaborar com as entidades privadas, desde que aconteça o progresso literário da nossa terra, né? Então nós estamos focalizados no progresso, na literatura, incentivar os jovens, apoiar os mais antigos escritores, né, lógico, também focar nos direitos autorais dos nossos escritores, promover simpósios, jornadas, encontros, congressos, premiar ou não premiar, tanto faz, valorizar e estimular as pessoas a conhecer os nossos patronos, os nossos guias espirituais, né, e homenageá-los também em solenidades, os escritores que tanto deixaram rastros assim literários em Santiago, né, que são merecedores, que têm números, né. Então essa é a proposta da Academia Santiaguense de Letras, né, e a confraternização muito próxima dos acadêmicos, né, e ter também um cuidado muito especial de novos acadêmicos com a sua representatividade social e não só também a sua inventiva literária, né. Então a proposta da academia é a simplicidade, né, é a honestidade acima de tudo e orientação dos acadêmicos perante o estudo continuado da língua portuguesa.
E a humildade, né? Uma academia que nasceu humilde nas palavras de investidura. Muito bom. Agradecemos a presença de Tadeu Martins, presidente da Academia Santiaguense de Letras, o professor Júlio Rafael Fortes e João Lemes. Agradecemos a presença dos representantes da Academia Santiaguense de Letras, mas principalmente agradecemos a presença de você, telespectador, que nos acompanha seguidamente aqui na TV Santa Maria. Até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.